Bom dia, meus irmãos. Quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus, a quem seja a glória para sempre. Amém. É uma grande alegria, após esse período de férias, estar aqui com os irmãos, tendo a oportunidade de pregar a palavra do Senhor, estarmos aqui juntos, unidos, adorando esse Deus vivo e verdadeiro. E eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, nós vamos ler do versículo 36 a 49, Lucas 7, 36 a 49, vamos ler a bendita palavra do Senhor. Hoje teremos a alegria também, logo após a exposição bíblica, termos alguns batismos, profissões de fé, ou seja, é um dia de muita alegria para o nosso coração nessa manhã. Vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas 7, 36 a 49. A palavra de Deus nos diz: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e, estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários. Denário era moeda da época. Um denário significava um dia de um trabalhador. Ele devia 500 denários, mais de um ano de trabalho. E o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, ou seja, beijo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse à mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até pecado perdoa? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém. A palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, nós somos gratos pela tua santa e bendita palavra. E nessa manhã nós pedimos que o teu Espírito, que é vivo, poderoso, eficaz e que está em nosso meio, que ele fale aos nossos corações, que converta o coração daqueles que ainda não te conhecem verdadeiramente e que exorte e traga consolo àqueles que já te conhecem. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Você realmente ama Jesus Cristo? Eu quero que você pense nisso nessa manhã. Sem uma resposta clichê. Nós temos aquelas respostas clichês da nossa vida, onde nós automaticamente respondemos algo. Mas do fundo do seu coração, você realmente ama a Jesus Cristo? Os seus atos diários de vida demonstram esse amor? O amor de Jesus dirige a sua vida? Qual é, de fato, a base
para o seu amor por Jesus? Por que você diz que você ama Jesus? Você sabe as razões profundas para responder essa pergunta? Essas são perguntas, irmãos, profundamente importantes para a nossa vida. E aqui nós temos um texto de uma mulher que recebeu o perdão de Jesus e vai expressar esse amor como resultado desse glorioso perdão, e ela então expressa esse amor em um ato de profunda devoção. Ela demonstra uma profunda devoção por Jesus Cristo. E aqui nós vemos como essa mulher que recebe a graça e a salvação expressa a sua devoção por Jesus. Perguntando novamente, como essa história dessa mulher pode nos ajudar a crescer o nosso amor por Jesus, a avaliarmos o nosso amor por Jesus? Esse é o ponto desse texto que nós vamos analisar nessa manhã. Mas antes de entrar no texto em si, vamos lembrar do contexto onde ele está inserido. Ele está inserido no Evangelho de Lucas. Lucas foi alguém que conheceu a Jesus Cristo. Ele não era um dos apóstolos, mas ele faz parte da igreja cristã primitiva. É um médico, um homem muito competente. Escreve 2 obras muito importantes: o Evangelho de Lucas, esse que nós estamos lendo, e também o livro de Atos. Usa um grego muito clássico e refinado, um homem muito capaz também em sua habilidade para escrever. E Lucas então escreve para um homem chamado Teófilo. Ele faz uma acurada investigação, ele não foi uma testemunha ocular dos fatos, como os demais apóstolos, como Mateus, por exemplo, mas ele então faz uma investigação, ouvindo os relatos, ouvindo as histórias, possivelmente talvez já acessando alguns evangelhos mais antigos, como Marcos, e ele então escreve esse evangelho, mostrando, e esse era o grande objetivo dele, como é que o evangelho sai da Judéia da Palestina, e é isso que vai mostrar o evangelho de Lucas, o ministério, a morte, a ressurreição de Jesus, e como é, e ele então vai complementar com o livro de Atos, como é que esse evangelho chega em Roma, no coração do mundo gentílico da época. Essa trajetória que Lucas quer traçar através dessas 2 obras, que sempre devem ser lidas de forma conjunta. É muito importante, quando você lê Lucas, ler imediatamente o livro de Atos. E o livro de Lucas, ele começa e termina com uma grande inclusio, que era uma técnica literária que eu já expliquei várias vezes, mostrando e fazendo esse enquadramento da história como um todo. Ele começa com a história, logo após o seu prefácio, dizendo que ele fez uma investigação. Ele começa situando no templo. Ele vai mostrar aqueles momentos preparatórios para o nascimento de Jesus, que vão ocorrer todos eles no templo. E lá no final do Evangelho de Lucas, também, nós vamos encontrar os discípulos, quando Lucas termina a história, quando Jesus sobe aos céus, eles estão adorando ali no templo. Isso vai mostrar exatamente como a vinda de Jesus vai trazer profundas mudanças, mostrando a grandiosidade do Evangelho, não apenas para os judeus, mas também para os gentios. Uma grande ênfase de Lucas é mostrar que Jesus é o novo Adão, ele é o servo sofredor, é aquele que vem trazer o evangelho não apenas para judeus, mas também para gentios. E mesmo dentro dos judeus, é aquele que olha não apenas para homens, mas para os pecadores, para mulheres, para pessoas que eram excluídas. Lucas tem essa grande preocupação. É por isso que o Evangelho também, como uma grande inclusio, começa Jesus pregando as Escrituras. Se você der uma olhada rápida aí no capítulo 4, quando Jesus chega ali em Nazaré, e ele então abre as Escrituras, 4:18, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Esse é o grande ministério de Jesus, trazer a mensagem aos pobres, aos oprimidos, aos pecadores, aos destituídos de Deus. E logo em seguida Lucas vai mostrar como Jesus começa esse ministério público, anunciando o seu evangelho para todas as pessoas. Agora, olhando o contexto específico no capítulo 7,
pule um pouco comigo, você vai observar que Jesus começa seu ministério com um sermão do monte, que Lucas vai registrar aí no capítulo 6, e logo em seguida Jesus começa esse processo de mostrar sua misericórdia, de cumprir a profecia de Isaías, de buscar os pobres, e não apenas pobres, mas também mulheres. O capítulo 7, juntamente com o capítulo 8, vai mostrar como Jesus olha também para as mulheres. Nós temos a ressurreição da viúva de Naim, onde Jesus vai ressuscitar o seu filho. É nesse contexto que João envia pessoas a perguntar a Jesus: João está preso, você é o que de fato haveria de vir. E observe como Jesus responde a João no capítulo 7, no versículo 22, lá no final diz assim: e os pobres, aos pobres anuncia-lhes o evangelho. Ele está dizendo: sim, João, sou eu vim cumprir a profecia de Isaías, de buscar os pobres, os destituídos, os pecadores. E é por isso que Lucas então vai colocar essa história da mulher pecadora exatamente dentro desse contexto. Ou seja, a resposta de Jesus a João, que ele veio buscar os pobres e pecadores, é ilustrada por essa história aqui que Lucas coloca. Então essa história não está fora de contexto, ela é profundamente contextualizada. E logo em seguida tem também outras mulheres que assistem Jesus no capítulo 8 com os bens. Ou seja, o ministério de Jesus, mostrando a graça, a bondade de Deus para com os pecadores, é um ministério que será centrado em buscar os pobres, os oprimidos. Agora vamos olhar especificamente essa história aqui, no capítulo 7. Olhe comigo, por favor. Nós já vimos o contexto. Que tipo de história é que nós estamos lendo? Bom, nós estamos lendo uma narrativa, é uma história, mas especificamente essa história é chamada uma história de pronunciamento parabólico e controvérsia, ou seja, há um pronunciamento que Jesus vai fazer, é uma história onde ele pronuncia o perdão para aquela mulher, é uma história onde Jesus vai contar uma pequena parábola, é uma história de controvérsia, porque de alguma forma a atitude de Jesus para com aquela mulher vai contrastar com a atitude dos fariseus, mas também, acima de tudo, uma história de um pronunciamento gracioso, uma vez que Jesus concede àquela pecadora a confirmação de que, de fato, ela já tinha sido perdoada, de que os seus pecados haviam sido perdoados. É uma história de graça, de perdão e de mudança. Agora vamos ver a estrutura. Toda narrativa ela tem uma estrutura. E o texto começa com a introdução, o convite do fariseu, fariseu que convida Jesus, algo que não é inusitado. Geralmente nós vemos nos evangelhos Jesus muito em conflito com os fariseus, mas Lucas vai mostrar que alguns fariseus, talvez por curiosidade, queriam conhecer Jesus mais de perto, e esse fariseu, que Jesus vai chamá-lo de Simão, então convida Jesus para estar ali com ele. A introdução tem um desenvolvimento, onde no versículo 37 e 38 há uma mulher que vai aparecer ali, mulher pecadora, como Lucas vai definir, a complicação da história, quando aquele fariseu tem uma crítica e Jesus então vai contar aquela parábola, e ao ponto central, que é o versículo 48, quando Jesus então vai, de forma maravilhosa, declarar o perdão daquela mulher, quando ele diz: perdoados são os teus pecados. E aí nós temos o desfecho da história no versículo 49, onde as pessoas dizem assim: quem é este que perdoa até pecados? E o pronunciamento final, onde Jesus diz à mulher: a tua fé te salvou. Então é uma história maravilhosa, e a grande pergunta é: qual é o ponto dessa história? O que é que ela quer nos ensinar? Qual é a tese, qual o argumento central dessa história? E por que ela é relevante para mim e para você nessa manhã? Então o argumento central dessa história, a tese central, e que será também o tema do sermão nessa manhã, é o perdão divino e a resposta de amor e devoção. Esse é o cerne da história. É uma história sobre perdão. É o perdão divino e a resposta de amor e devoção. O perdão que alguém experimenta em Cristo sempre se manifesta com amor e devoção. E esse será o tema do sermão: o perdão divino e a resposta de amor e devoção. Uma mulher pecadora é perdoada. E há 4
pontos aqui que eu quero elucidar na história, acompanhando a narrativa. Primeiro, o convite do fariseu. Nós temos a unção de amor e a reação incrédula, versículo 37 e 39, a primeira cena ali na casa do fariseu. Segundo, nós temos a parábola que Jesus vai contar, onde ele vai mostrar a quantidade da dívida perdoada define o amor, no versículo 40 a 43. Depois nós temos a aplicação da parábola, Jesus vai aplicar aquela parábola para o fariseu, mostrando o amor como uma resposta do perdão, versículo 44 a 47. E por último nós temos o pronunciamento e reação, onde nós temos o perdão que Jesus declara àquela mulher e a salvação também, que é concedidos àquela mulher, e a reação, obviamente, dos ouvintes, uma reação onde eles dizem assim, quem é que pode perdoar pecados, senão Deus? Então, basicamente, essa é a estrutura do nosso texto, e agora nós vamos analisar verso por verso. Em primeiro lugar, o convite, a unção de amor e a reação incrédula. Veja como a história começa, do versículo 37 até o versículo 39. Lucas diz que convidou um dos fariseus, obviamente Jesus, para que fosse jantar com ele. A palavra grega aqui, a ideia é de rogar, possivelmente com profunda intensidade. Aquele fariseu, obviamente, ele tinha alguma curiosidade, Jesus já estava exercendo o ministério público, já se tornara, em certo sentido, famoso, milagres também já haviam sido realizados por Jesus, então ele está curioso, ele quer saber. E o texto, então, nos diz que Jesus entrou na casa do fariseu, Jesus, então, aceitou o convite. E o texto, então, diz que Jesus tomou lugar à mesa. Na verdade, o texto grego literalmente diz que Jesus se reclinou. E é por isso que a sua tradução tem essa ideia de reclinar, tem a ideia de tomar lugar à mesa, mas literalmente é que Jesus se reclinou, porque diferente dos nossos dias, as festas, as celebrações, os banquetes eram feitos dessa forma. Você tinha geralmente uma mesa baixa, onde o convidado, ou os convidados se reclinavam, eles ficavam deitados e os pés ficavam para trás. Essa é a cena aqui, Jesus se reclina. Obviamente eles conheciam esse conceito que nós conhecemos também de mesa, mas geralmente era mais naqueles encontros familiares. Nesses momentos de banquete, de celebração, o que existia era exatamente esses momentos onde você se reclinava, você ficava meio deitado, as pernas para trás. Essa é a cena aqui. Jesus está ali, possivelmente uma festa pública, muitas pessoas. O fato dessa mulher ter entrado ali na casa mostra e aponta que não era uma festa privada, era uma festa, como muitas vezes era comum, onde se deixava as portas abertas. Geralmente você tinha um rabino, um mestre que trazia instruções e os curiosos ficavam ali por perto, ouvindo. E o fariseu, com certeza, estava ali, conversando com Jesus, os discípulos ali com o Senhor Jesus. Mas o texto, Lucas vai apontar algo interessante. Veja o versículo 37, quando ele diz assim, e eis que uma mulher. E essa partícula eis, na língua grega, significa literalmente, idu, vejam, preste atenção, algo inusitado acontece. Lucas está mostrando aqui algo diferente que está acontecendo naquela cena, o caráter incomum. Há uma mulher da cidade, e Lucas diz, há duas coisas que Lucas vai dizer para ela, que faria automaticamente os leitores a pensarem, ela está no lugar errado. Primeiro, ela é uma mulher, o que automaticamente não era conveniente uma mulher, como ela vai fazer, mostrar os seus cabelos em público no contexto da época, mas ela era uma mulher pecadora. Era uma pecadora proeminente, as pessoas conheciam ela. Era conhecida na cidade. Que tipo de pecado essa mulher cometia? Lucas não diz. Possivelmente a imoralidade, poderia ser a prostituição, poderia ser uma mulher adúltera, ou poderia ser, como alguns estudiosos dizem também, outras possibilidades, a esposa de alguém em posição desonrosa, uma mulher endividada.
Essas mulheres eram tratadas como pecadoras, mas possivelmente a forma como Lucas retrata aqui é um pecado envolvendo a imoralidade. Ela era uma mulher pecadora, ela era conhecida na cidade, ela não era uma pessoa de boa reputação, ela não deveria estar ali. E o texto então nos diz, no versículo 38, que ela então, por detrás aos seus pés, aí você entende a cena, Jesus está reclinado e os seus pés estão para trás. E de alguma forma, enquanto Jesus está conversando, uma cena rompe aquela cena maior. A cena é uma mulher que então vai meticulosamente aos pés do Senhor Jesus, o texto diz. E ela então chora aos pés do Senhor Jesus. E ela então rega-o com as suas lágrimas e os enxugava com os seus cabelos. E beijava-lhe os pés e ungia com o unguento. Essa é a cena, a ideia de regar aqui é uma chuva, a palavra grega que Lucas usa aqui, era usada para uma chuva torrencial intensa. Há 3 ações da mulher que são extraordinárias. A primeira é que ela chora, ela rega com as suas lágrimas os pés de Jesus. Ela está chorando. Essa é a primeira atitude dela, ela está chorando. Aquela cena é interrompida por uma mulher ali aos pés de Jesus, chorando nos pés dele. E ela então rega, é um choro intenso. É um choro que nós poderíamos dizer que roubou a cena. As pessoas estão percebendo. Ela está chorando, e obviamente o Senhor Jesus, em um certo momento, vai se virar e ver aquela mulher chorando. E ela então enxuga com os seus próprios cabelos, ela rompe todas as convenções sociais da época, que não era apropriado as mulheres mostrarem o cabelo, então ela enxuga com os seus próprios cabelos e beija os pés. E a palavra grega, mais uma vez, de Lucas, é a ideia de um beijo intenso, fervente, contínuo, em uma atitude de profunda reverência. Está beijando intensamente os pés de Jesus. E o texto então continua dizendo que ela pega um perfume e unge Jesus com unguento. A palavra unguento literalmente é um perfume. E ela então unge Jesus com um perfume, um frasco de alabastro, cheio de perfume. A palavra miron, que Lucas usa aqui, possivelmente significa um perfume caro, não aqueles comuns que eram usados de azeite. Nós diríamos hoje um importado, um Chanel, aquele caro, aquele de 12 mil reais, o mais caro possível. E aquela mulher então quebra esse perfume, geralmente eles tinham aqueles vasos de pedra, ou quebra, ou derrama, nós não sabemos exatamente, às vezes eles quebravam e não podia ser aberto mais, não, fechado mais. O fato é que ela derrama nos pés de Jesus. Essa é a atitude dessa mulher. Que cena, não é? Que cena maravilhosa. Mas não é assim que os judeus veem essa cena. Não é assim que nós vemos também essa cena, quando nós vemos alguém de má fama, pecador, que se diz cristão, não é? Quem é aquela pessoa? Eu conheço ela. Quer ser crente agora? Quer dizer que mudou de vida? E essa é a atitude do fariseu. Veja o que o fariseu diz. E Lucas vai fazer esse contraste. Primeiro, ele usa 2 verbos gregos. Um primeiro para eis, a ideia de veja, presta atenção. E o outro agora, versículo 39, ao ver isto, o fariseu que o convidara, ele disse consigo mesmo, ele disse lá no seu interior, esse foi o pensamento do fariseu, se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. E havia realmente toda essa preocupação dos rabinos na época de Jesus em não tocarem mulheres, sobretudo, por exemplo, no período onde elas estavam, no período menstrual, para que de alguma forma eles não fossem impuros. Havia toda essa preocupação do toque dos mestres, nós sabemos através de documentos posteriores, que possivelmente remontam ao período de Jesus, essa preocupação com o toque.
esse Jesus não é profeta, ele não sabe quem é essa mulher. Ele não sabe quem é essa mulher que tocou ele. É pecadora, ela é conhecida na cidade. A fama dela é grande. Obviamente, Jesus sabia exatamente o que estava fazendo. E a resposta de Jesus, e é maravilhoso como Jesus interage nessa circunstância. Jesus, então, vai responder essa indagação interior, não apenas de Simão, mas possivelmente de outras pessoas, com uma parábola. Jesus, ele era esse mestre da oratória, que gostava dessas parábolas, desses machaus, como eram chamados, que tinham o objetivo de levar os ouvintes a refletirem. E veja a parábola de Jesus, ele diz o seguinte: dirigiu-se, e aí nós temos a parábola, onde Jesus vai mostrar a ideia da quantidade da dívida perdoada, que vai definir o amor, do versículo 40 a 43, ele diz o seguinte: dirigiu-se ao fariseu, ele disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários. Um denário era o salário de um dia de um trabalhador. Então ele devia mais de um ano de dívida. E o outro devia 50, ou seja, menos de 2 meses. Devia muito menos. Um devia 500 e outro devia 50 denários. E Jesus continua: não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Aqui Jesus, sem saber, está incluindo Simão na própria história. E aí Simão, obviamente, vai responder o que era óbvio. Era óbvia, a resposta era óbvia. E o texto então diz: respondeu-lhe Simão, versículo 43, suponho, veja, ele supõe, ele com todo, como nós chamamos, cheio de dedo, né? Suponho que aquela quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem, exatamente. Quando você recebe um grande perdão, quando você compreende a natureza da dívida que você tem, então você começa a amar muito aquela pessoa que lhe perdoou, que quitou a sua dívida. Mas se você não compreende a quantidade da dívida, você não vai ter nenhuma devoção por aquela pessoa, senão. E agora Jesus vem para a comparação. E voltando-se para a mulher, disse a Simão. Veja como o que Jesus faz. Simão tinha visto aquela mulher de uma forma, como uma pecadora indigna. Mas Jesus agora vai dizer o seguinte, veja como é que ele começa. Vê esta mulher. Jesus, você enxerga realmente essa mulher? Você está vendo o que ela está fazendo? E Jesus agora faz uma comparação entre a mulher e o próprio Simão. E aqui nós vemos, meus irmãos, como essa aplicação, e vem esse terceiro movimento aí, como Jesus vai ensinar a Simão como o amor, aliás, como a resposta do perdão. O amor, ele é sempre uma resposta poderosa do perdão. Veja esta mulher. E há 3 coisas que Simão não fez, que ele poderia ter feito com o Senhor Jesus Cristo, para mostrar uma devoção maior. Veja o que Jesus diz: veja esta mulher, entrei em tua casa, não me deste água para os pés. Como era comum de um bom anfitrião colocar água, limpar os pés daquele seu convidado, sobretudo se ele fosse ilustre. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos. Não me deste beijo, era assim que geralmente os convidados tratavam, com um beijo, com um ósculo. Quando você entendia que aquela pessoa era digna da sua devoção, do seu respeito, Simão não fez isso. Talvez preocupado com o fato de ser fariseu, do que os outros iam pensar, nós não sabemos. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Ou seja, enquanto o diálogo está acontecendo, aparentemente essa ideia, enquanto Jesus está conversando com Simão, aquela mulher ainda está beijando os pés de Jesus. E o texto continua.
Versículo 46, não me ungiste a cabeça com óleo. Nem aquele óleo que era comum, o de azeite, era o comum. Mas aquela, com bálsamo, com o mais caro, ela ungiu os meus pés. E aí Jesus vai concluir, aplicando a parábola de forma poderosa. Por isso eu te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco se ama. Aqui Jesus não está ensinando que porque ela amou, ela foi perdoada. É exatamente o inverso. A atitude dela, que Lucas não vai dizer, é muito clara. Em algum momento da vida dela, que nós não sabemos quando, ela ouviu o Senhor Jesus, talvez um sermão de Jesus, alguma coisa que Jesus pregou, e ela então creu, isso mudou a vida daquela mulher pecadora, e ela então se arrependeu. E ela então sabe que Jesus está naquela casa. Existe uma cena mais profunda, que Simão e nem aquelas outras pessoas compreendem, e aquela mulher então vai até Jesus Cristo, e ela então mostra toda a sua devoção, porque ela experimentou o perdão. Esse é o ponto central. Ela muito amou. Ela compreendeu a santidade de Deus e compreendeu todas as suas mazelas, assim, imundícia. Ela viu que era uma pecadora, mas ela experimentou o perdão de Deus, e essa era a forma de expressar alegria, gratidão. Não é um choro só de tristeza, mas de profunda alegria daquele que experimenta o perdão de Jesus Cristo. E é por isso que Jesus vai concluir a história com um pronunciamento maravilhoso, cheio de reações também, onde Jesus vai mostrar o perdão e a salvação concedidos à mulher e a reação dos ouvintes. Então disse a mulher, veja, a mulher está ali beijando os pés de Jesus. Ela sabe que Jesus havia feito algo na sua vida e queria demonstrar esse amor. E Jesus agora diz a ela, perdoados são os teus pecados. Ele está confirmando isso, filha. Você foi perdoada. Eu sei disso. Eu vejo isso. Você está mostrando isso. Você foi perdoada. E, obviamente, na mente judaica, só quem podia perdoar pecado era Deus, sobretudo ali no templo, através dos sacrifícios. Aqui nós vemos toda a prerrogativa de Jesus, não apenas como um homem, mas como Deus homem que se fez carne. E é por isso que eles dizem, quem é este que até perdoa pecados? E a resposta é muito clara. Ele é o Filho de Deus, o Deus homem, que tem poder para perdoar pecados. E ele ia fazer isso de forma magistral, algum tempo depois, lá na cruz do Calvário, pagando o preço do pecado, definitivamente, pelos pecadores. E Jesus então diz à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Então qual é o ponto central dessa história, irmãos? Bom, o ponto central dessa história, e o clímax da história, está exatamente no versículo 48. Aqueles que experimentam o perdão de Jesus Cristo, demonstram isso com profunda tristeza, misturada com alegria, e isso se demonstra em uma devoção. O amor dela por Jesus é a maneira pela qual a gratidão é expressa. Ninguém ama a Jesus Cristo sem expressar isso. Ninguém experimenta a grandeza do perdão sem expressar isso. De alguma forma, essa mulher está reverberando aquela lição do Salmo 2, quando o salmista diz assim, beijai o filho para que não se irrite. Ela está beijando o filho. E essa história é importante para nós, porque nós temos que pensar o que significa ser discípulo de Jesus. Para você, o que é ser um discípulo de Jesus? E aqui nós vemos que ser discípulo de Jesus, conforme é retratado nessa história maravilhosa, silenciosa da mulher, em atos silenciosos,
Ser discípulo de Jesus é responder, é experimentar a sua graça perdoadora e responder em amor. E a pergunta para você nessa manhã é: do que Deus te perdoou? Você tem noção do que Deus fez na sua vida? Você tem noção da gravidade dos seus pecados? Você sabe o que Deus fez por você? Você nasceu condenado, destinado a ir para o inferno. Mas Deus te amou antes da fundação do mundo. Você nasceu morto em delitos e pecados, cego, alheio às coisas de Deus, cativo de Satanás, destinado a uma morte eterna. Você nasceu destinado ao inferno. O inferno seria o seu destino final. Mas se você é um crente verdadeiro, um dia o Senhor Jesus salvou você, perdoou você, transformou você. E agora, aqueles que experimentam e sabem, porque no fundo todo pecador sabe, todo cristão verdadeiro, que nós somos aquele a quem Jesus perdoou muito mais do que 500 denários. A nossa conta para com Deus, meus irmãos, é impagável. E a etiqueta dos perdoados é essa: amor e devoção. Somente aqueles que compreendem a graça de Deus e são alcançados pelo perdão, meus irmãos, podem de fato amar a Jesus. Se você não mostra amor por Jesus, é porque você não foi perdoado ou você não compreendeu a grandeza desse perdão. E como é que você compreende a grandeza do perdão? Quando você olha e lembra da justiça de Deus, de um Deus que é impossível eu e você satisfazermos. Vamos pensar na justiça de Deus como um grande lençol, um lençol enorme, branco. Imagine isso. Imagine agora na sua mente um enorme lençol branco. E esse lençol branco enorme, puro, perfeito, é como um espelho. Então, quando você olha para Deus em toda a sua santidade, glória, em brancura, como um espelho, você olha e vê para si o que você vê: toda a sua imundície, todos os seus pecados, toda a sua imperfeição, toda a sua dívida impagável. E de repente, você descobre quem você é. Se você nunca experimentou isso, é porque você não conhece a Cristo nem o Evangelho. Esse sentimento de terror que a lei de Deus traz para nós, que a presença de Deus traz para nós. Mas ao mesmo tempo, esse sentimento de terror, para aqueles que foram alcançados pelo Evangelho, eles entendem que em Cristo eles foram enrolados nesse lençol. E é interessante essa ideia. Nós vemos a justiça de Deus como um lençol, mas em Cristo, essa justiça nos abraça, nos limpa, nos purifica, resolve o nosso problema. A salvação, esse abraço, não é que nós apenas somos espectadores da justiça de Deus, é que a justiça de Deus, como os puritanos falavam, ela come a nossa imundície. Em Cristo, Jesus transforma a nossa vida. Stephen Charnock, ele diz o seguinte, que a santidade de Deus é como um fogo que consome a imundície da alma. A santidade de Deus é um fogo que consome a imundície da alma, como a luz expulsa as trevas e o fogo devora a palha. A pureza infinita de Deus não pode ser senão uma força ativa contra a poluição do pecado. Veja, a santidade de Deus não é algo que nós observamos, mas é algo que na cruz e através do Evangelho nos confronta, nos transforma, nos muda, consome a nossa imundície, perdoa os nossos pecados, nos lava e nos deixa mais branco do que a neve. É esse fogo purificador.
O Richard Sibbes, em um livro chamado Caniço Ferido, ele diz: há mais justiça em Cristo do que pecado em nós. O pecado é a criatura, a justiça é de Deus. Assim como um fogo ardente consome e devora uma gota de água, a justiça de Cristo consome a nossa imundície, transformando a nossa natureza pelo seu contato purificador. Todos aqueles que têm contato com Jesus são transformados, mudados, moldados. Eles não são mais o mesmo, nunca mais serão. É por isso que Lutero escreveu e retratou a conversão como o que ele chama um feliz intercâmbio. Ele diz: Cristo é aquele que é o esposo rico, e a alma humana é a esposa prostituta. Mas quando há esse encontro, a justiça de Cristo engole a nossa imundície, é absorvida a nossa imundície com a justiça dele. E Lutero tem essa frase quando ele diz assim: o pecado é tragado e devorado por ela. Essa é a experiência que essa mulher teve. A justiça de Cristo é esse oceano de perfeição que engole os nossos pecados, como o mar engole um pequeno seixe, onde abunda a imundície da nossa natureza, dos nossos pecados. Quando nós nos encontramos com Ele, a justiça dele superabunda, não apenas cobrindo, mas absorvendo a nossa injustiça. Essa é a experiência que você experimentou em sua vida. Você experimentou esse terror da justiça de Deus, quando você viu a imundície do seu pecado. E de alguma forma você foi impactado pela presença de Cristo que transformou você. E você se sente grato. E você então volta-se para Jesus com amor e com devoção. Meus irmãos, toda mudança profunda na vida é fruto da graça de Deus. É a graça do perdão. Então, se você é um crente nessa manhã e foi transformado e perdoado por Jesus, você sabe o que eu estou falando. Você sabe. E você sabe o que é amar a Jesus Cristo. Você faria exatamente o que essa mulher faria. E quando alguém é transformado por Jesus, todo mundo acha que você é o mesmo. Como olhavam para aquela mulher externamente, diziam assim: ela é a mesma, é a pecadora. Mas lá dentro, ela sabia: eu não sou mais a mesma. Não é assim. Você sabe que você não é mais o mesmo, que o Senhor mudou você. Ninguém permanece o mesmo ao encontrar-se com Jesus Cristo. A sua imundície terá que ser comida, porque essa é obra do Espírito. Nos transformar, nos regenerar, nos convencer de pecado, nos moldar à imagem de Cristo. A fé e amor por Jesus são expressos em gratidão e devoção. Essa é a grande lição dessa história. Obviamente, essa história nos ensina a fé como instrumento de justificação divina em Jesus. É, de fato, o fundamento do perdão e da salvação. É através da justificação pela fé que nós temos paz com Deus. Mas o que esse texto está mostrando é que ninguém fica impassível quando experimenta, quando é transformado Jesus, quando experimenta essa salvação. Não, ninguém fica. Ninguém fica. A fé verdadeira, ela sempre tem um objeto verdadeiro que é Cristo. E ela sempre vai ter uma resposta profunda de amor e devoção a Jesus. A fé verdadeira se manifesta assim. Não são palavras, você entende? O texto nos mostra que a mulher não fala nada. Não há uma única palavra. Porque o nosso amor por Jesus é muito mais do que palavras, é muito mais do que você dizer que é um cristão, é muito mais do que você pegar a Bíblia e ir para a igreja. Essa mudança
profunda que ocorre na sua vida, no seu dia a dia, onde o amor por Jesus é maior do que todos os outros amores. Onde agradar e servir a Jesus é maior do que qualquer outra coisa em sua vida. Onde você abandona o pecado porque você ama mais ao seu Senhor. A fé se manifesta em devoção, muito mais do que em palavras. Nós vivemos muito essa geração das pessoas que querem afirmar a sua fé, dizer a sua fé, mostrar a sua fé nas redes sociais e tudo mais. Mas mais do que isso, a fé verdadeira é uma devoção em atos. Atos pequenos, escolhas que você vai fazendo na sua vida. Escolhas que você faz como pai, como mãe, como filho, como trabalhador. Escolha que você faz desde a hora que você acorda na sua universidade. Em meio aos momentos decisivos da sua vida, você sempre pensa em agradar e servir a Jesus Cristo. E você diz assim: eu fui transformado. Como eu posso deixar de agradar a Jesus para agradar os homens? Amor e devoção a Jesus, eles têm mais força, irmãos, quando são demonstrados. Não significa que nós não devemos dizer e falar de Jesus, e podemos dizer que nós amamos a Jesus. Não há nada de errado com isso. Mas amor e devoção têm força quando são demonstrados. É isso que as pessoas veem na sua vida. É assim que as pessoas enxergam você. Pecadores perdoados, e aqui vem a última aplicação que eu quero fazer nessa manhã. E aqueles que são perdoados, eles sempre precisam retornar a Jesus para expressar esse amor. Veja, aquela mulher foi transformada, ela poderia nem ir ali. Ela sabia no seu coração que ela não era mais a mesma. Mas aqueles que são transformados, libertos da imundície do seu pecado, eles sempre voltam para Jesus. Eles sempre querem estar perto de Jesus. Eles sempre querem demonstrar sua devoção a Jesus, e nós fazemos isso em nossas orações diárias, na leitura da palavra de Deus, indo à igreja para lembrar de Cristo no dia do Senhor, adorando o seu nome. Nós fazemos sempre isso, e quando nós vamos até Ele, Ele sempre nos lembra do que Ele fez. Como Ele fez com essa mulher: filha, você está perdoada. E é bom, quando nós nos aproximamos do Senhor Jesus, nos relembrarmos dessas promessas gloriosas, pactuais que Ele faz para nós. Nós sempre precisamos nos lembrar da graça de Cristo, do perdão dEle. Certa vez, Lutero teve um sonho, ele sonha à noite, ele conta esse sonho, e nesse sonho Satanás aparecia para ele, escrevendo a lista dos pecados dele. Você fez isso, você fez aquilo, você pensou isso, você disse isso. Obviamente o diabo não consegue saber o que nós pensamos, mas Satanás é sugestivo, né? E Lutero então vê aquela lista enorme e diz: está faltando mais coisa aí nessa lista. A lista é maior. Mas o sangue de Jesus Cristo, a esponja do sangue de Cristo, purificou e limpou todos os meus pecados. E Deus me vê justificado e justo. Essa é a confissão da nossa fé. É isso que vocês que vão hoje experimentar o batismo vão confessar. Esse amor por Jesus, essa devoção por Jesus. E a pergunta que eu retomo é a mesma do início do sermão. Você de fato ama Jesus? Sem clichê. É isso que você vê em sua vida, essa resposta de devoção? E talvez você diga: pastor, eu não amo a Jesus porque eu sou como aquele que foi perdoado pouco, parece. Ou talvez eu sinta que eu não fui perdoado. Eu olho para a minha vida e vejo a minha mesma vida, sem mudanças.
E nessa manhã eu conclamo a você, como ministro do Evangelho, vá até Cristo. Vá até Deus em Cristo para que Ele perdoe você, para que a justiça e a presença de Cristo do Espírito, regenerando e transformando você, mude você, transforme você, coma as imundícies do seu pecado. Transforme você em uma nova criação. Se arrependa nessa manhã. Não importa se você frequentou igrejas há muitos anos, se você está no hall do membro de igrejas, mas talvez você não esteja no hall da eternidade ainda. Se arrependa nessa manhã. Se você já é um cristão, talvez você não esteja mostrando a devoção, porque você não compreendeu ainda o que Jesus fez por você. E a minha oração é que você compreenda, para que o poder da cruz do Calvário esteja sempre presente na sua mente. E você diga: meu Deus, que terrível pecador eu sou, mas eu tenho um Salvador maravilhoso que me ama. E é isso que você deve sempre lembrar. Eu quero concluir com uma história, eu já contei aqui na igreja, mas obviamente tem pessoas que nunca ouviram. Naquele período da Guerra do Ouro nos Estados Unidos, na Califórnia, um homem havia ganhado muito dinheiro. E esse homem, então, foi, obviamente, depositar aquele ouro, vender aquele ouro, e quando ele chega na cidade, uma pequena cidade, está tendo ali naquela cidade uma venda de escravos. Vários escravos estão sendo vendidos. E aquele homem vê uma cena que chama a atenção, uma jovem escrava que está sendo vendida ali. Ele escuta alguns homens maus com a intenção de comprar aquela mulher jovem, negra, bonita, para fazer as coisas mais terríveis. E aquele homem, então, é movido por uma profunda compaixão por aquela escrava. E aqueles homens começam o leilão e eles dão um lance, e ele então cobre o lance. E aqueles homens dão um lance, e ele então cobre o lance. Para cada lance daqueles homens maus, ele usa quase todos os seus recursos, todo o seu dinheiro, então compra aquela mulher. Então, quando ele compra aquela mulher, ela olha para ele, aquela jovem, cospe na cara dele, lhe diz impropério. E ele então pega aquela jovem e leva ao cartório, e ela então sai xingando ele ao longo do caminho. E ele então pede que se faça a carta de alforria, que até agora ela não havia compreendido. Ele então entrega a carta de alforria a ela. E aí ela então começa a entender a cena. Ela começa a entender o que aquele homem estava fazendo. E ele diz: você não entende o que eu fiz por você, você está livre. Eu comprei você é livre, você pode ir embora. E aquela mulher então se ajoelha aos pés daquele homem e diz assim: então deixa eu servir a você por amor. Eu sou livre, mas eu quero dedicar toda a minha vida para você. Não é isso que Jesus faz na nossa vida, fez na vida dessa mulher, e faz na vida de um crente verdadeiro. Você é livre. O Senhor te libertou de uma escravidão eterna, de uma condenação eterna. Você foi alforriado, mas você diz: eu quero dedicar a minha vida para servi-lo. Os meus pensamentos, as minhas energias, eu quero tudo entregar a Ele. É por isso que o John Flavel diz que a fé tem dois atos notáveis e marcantes, ambos extremamente difíceis. O primeiro e o último. O primeiro é uma grande aventura que a fé faz por meio de Cristo. Você então sente que Jesus pegou nas suas mãos, te libertou, e você então começa nessa nova vida, como um peregrino, uma grande aventura. E o último também é uma grande aventura, ele diz, é lançar-se no oceano da eternidade, com base na confiança de uma promessa. Então você se agarra nas mãos de Cristo, diz assim: eu sou um peregrino nessa vida, mas eu estou com Cristo
até a eternidade, para sempre. E eu vou mostrar minha devoção por Ele para sempre, como resposta ao que Ele fez por mim. Que Deus nos ajude, irmãos, a vivermos essa fé viva, verdadeira, prática e devocional. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós somos muito gratos pela Tua palavra, porque a Tua palavra é viva, de fato. E ela penetra para expor tudo aquilo que está em nosso coração, como diz o autor dos Hebreus. Ela deixa todo o nosso pensamento, tudo que está no nosso coração, patente diante de um Deus vivo e verdadeiro. E nós estamos na Tua presença hoje para reconhecer que o Senhor conhece o nosso coração. Então não adianta nós tentarmos fingir o nosso amor pelo Senhor, porque assim como o Senhor conhecia o coração de Simão, conhecia o coração daquela mulher. Sem palavras, o Senhor sabe tudo, o Senhor é onisciente. E o Senhor sabe que muitas vezes nós temos falhado em mostrar o nosso amor pelo Senhor, a nossa devoção, o quanto o Senhor é importante em nossa vida. O Senhor sabe que muitas vezes nós priorizamos tantas coisas e não o Senhor em nossa vida. E é por isso que nessa manhã nós queremos Te pedir perdão, Senhor. Às vezes nós sabemos que o Senhor é um noivo perfeito. E nós deveríamos ser uma noiva obediente, mas às vezes nós queremos flertar com o mundo. Tem misericórdia da nossa vida, Senhor. E que esse abraço glorioso que foi dado na salvação, que comeu as nossas imundícies e perdoou e tratou o preço dos nossos pecados. A nossa culpa foi resolvida lá na cruz. Mas que a Tua santidade, mediante o Espírito, possa ir gradativamente nos ajudando a mortificar o pecado em nossa vida. Até aquele dia, quando nós morrermos e estivermos com o Senhor. E lá nós teremos a certeza que nunca mais lutaremos contra o pecado. Nunca mais teremos um coração dividido. Mas enquanto esse dia não chega, nos ajuda a viver inteiramente para Ti. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.